Rio de Janeiro pode ter política de desenvolvimento para adultos com autismo. CPI da dívida pública discute últimos detalhes antes da votação do relatório final. E a lista completa dos 70 deputados estaduais eleitos para o próximo mandato. O Jornal da LERJ está começando agora. Boa noite. No último domingo, os eleitores escolheram os 70 deputados que vão representar a população fluminense na Assembleia Legislativa pelos próximos 4 anos. Com renovação de 45,7% dos parlamentares, veja agora quem foram os eleitos. Márcio Canella, da União Brasil, Douglas Ruas, do PL, Renata Souza, PSOL, Rosenberg Reis, MDB, Dr. Serginho, PL, Delaroli, PL, Tiago Galhaço, PL, Rodrigo Bacelar, PL, Élica Takimoto, PT, Gisele Monteiro, PL, Daniel Librelon, Republicanos, Jair Bittencourt, PL, Felipe Poubel, PL, Valdecida Saúde, PL, Samuel Malafaia, PL, Flávio Serafini, PSOL, Vinícius Cozzolino, União Brasil, Val Ceasa, Patriotas, Bruno Dauari, União Brasil, Dani Balbi, PCdoB, Renato Machado, PT, Tia Ju, Republicanos, Fábio Silva, União Brasil, Carlos Macedo, Republicanos, Delegada Marta Rocha, PDT, Lucinha, PSD, Brazão, União Brasil, Índia Armelau, PL, Verônica Lima, PT, Carlos Mink, PSB, Andrezinho Ceciliano, PT, Renato Miranda, PL, Gustavo Tutuca, Progressistas, André Correia, Progressistas, Anderson Moraes, PL, Márcio Gualberto, PL, Rafael Nobre, União Brasil, Zeidan, PT, Léo Vieira, PSC, Dani Monteiro, PSOL, Célia Jordão, PL, Cláudio Caiado, PSD, Rodrigo Amorim, PTB, Filipinho Raves, Solidariedade, Marina, do MST, PT, Doutor Deodalto, PL, Tande Vieira, PROS, Doutor Pedro Ricardo, PROS, Vitor Júnior, PDT, Dionísio Lins, Progressistas, Carlinhos BNH, Progressistas, Guilherme Schleder, PSD, Alan Lopes, PL, Otone de Paula Pai, MDB, Luiz Paulo, PSD, Franciane Mota, União Brasil, Felipe R.R. Soares, União Brasil, Chico Machado, Solidariedade, Jorge Felipe Neto, Avante, Munir Neto, PSD, Carla Machado, PT, Eduardo Cavalieri, PSD, Giovanni Ratinho, Solidariedade, Tiago Rangel, Podemos, Júlio Rocha, Agir, Arthur Monteiro, Podemos, Professor Josemar, PSOL, Jari, PSB, Yuri, PSOL, Fred Pacheco, PMN. Parlamentares da CPI da dívida pública se reuniram para discutir os detalhes do relatório final que será votado pela comissão. Dados de dezembro de 2021, apresentados pela Secretaria Estadual de Fazenda aos deputados, mostram que, dos 184 bilhões da dívida estadual, 61% tem como credor diretamente a União e outros 16% estão relacionados a contratos em que o governo federal é o fiador. A dificuldade do Estado em pagar a dívida com a União motivou a entrada do Rio de Janeiro no regime de recuperação fiscal em 2017. Segundo o presidente da CPI, deputado Luiz Paulo, os parlamentares focaram o trabalho na apuração do crescimento dessa dívida. As renegociações, as legislações que foram sendo feitas, até se chegar ao regime de recuperação fiscal, assinado em 2017, e agora renovado em 2022 para mais 9 anos. E conclui, evidentemente, que essa dívida, com os critérios de cálculo para o pagamento do serviço dela,
é uma dívida impagável, né? Porque você computa entre 98 e 1º de janeiro de 2013 o pagamento através do correção pelo IGPDI mais 6% de juros. E de 1º de janeiro de 2013 até os tempos atuais, pelo IPCA mais 4% de juros, ou pela taxa Selic, o que for menor. Quando, na verdade, né, o Pacto Federativo mostra que a União não podia cobrar juros dos estados. Poderia, sim, fazer as correções monetárias pelo IPCA. E se você corrigisse pelo IPCA e não por esses critérios espúrios que eu falei aqui, nós estaríamos pagando 70 bilhões a menos de dívida. O deputado Valdec Carneiro destacou pontos importantes que devem ser analisados com base no relatório da comissão. A União, por não ser um agente financeiro, a União não é agente financeiro, a União é um ente federativo que tem como uma de suas missões coordenar o desenvolvimento nacional e ajudar os estados e municípios a equilibrar suas contas públicas. Ora, se a União cobra juros dos entes subnacionais, é como se a União fosse o FMI, fosse o Banco Mundial, enfim. Então, é preciso questionar, né? E esse é um questionamento que terá que merecer um tratamento legislativo, né, no Congresso Nacional para coibir, né, a cobrança de juros pela União, e a dívida seria apenas corrigida monetariamente pelo indexador que a gente está propugnando que seja o IPCA. A mesma maneira como na CPI das participações especiais foi a provocação da CPI que fez o Estado celebrar um acordo com a Agência Nacional do Petróleo, Secretaria de Fazenda do Estado e a Agência Nacional do Petróleo, para desencadear um mecanismo de fiscalização do cálculo das participações especiais, que era praticamente as petroleiras que calculavam sozinhas e o Estado não supervisionava, nem a ANP. Agora também a CPI pode provocar o Estado para que faça esse debate mais incisivo com o Tesouro Nacional em relação não só à questão do indexador de 97 de 2013, substituindo o IGPDI pelo IPCA, como também questionando o próprio Instituto da Cobrança de Juros pela União. É bom que o Estado se interesse por isso, que a Fazenda Estadual se interesse por isso e desencadeie uma luta. Na reunião desta terça, foi entregue o relatório preliminar da CPI. O trabalho da comissão foi suspenso até o dia 20 de outubro, quando será feita a leitura final do relatório. O Rio de Janeiro pode ter uma política de desenvolvimento para adultos com transtorno do espectro autista. O projeto da deputada Marta Rocha, que foi aprovado nesta terça pelo plenário, estabelece medidas para o diagnóstico e tratamento na rede pública de saúde. Veja como foram as votações. Nesta terça-feira, os parlamentares discutiram um projeto da deputada Zeidan, que cria o Programa Estadual de Enfrentamento ao Feminicídio. O programa terá como objetivos a redução no número de feminicídios no Estado e o fortalecimento da rede de atendimento a mulheres vítimas de violência no Rio. O texto prevê, entre as ações, a formação contínua de funcionários públicos na temática de gênero e criação de mecanismos para identificar e coibir práticas que vitimizam as mulheres. A proposta recebeu 25 emendas e vai ser analisada pelas comissões. Pode ser criada no Rio a política de desenvolvimento para o adulto com transtorno do espectro autista. A proposta da deputada Marta Rocha prevê diagnóstico e tratamento de adultos com autismo na rede pública do Estado. O texto propõe a criação de um núcleo especializado para atendimento dos pacientes na Policlínica Piquet Carneiro, unidade vinculada ao ERJ, além da elaboração de um relatório estatístico da população diagnosticada com o transtorno no Rio de Janeiro. A matéria aprovada em segunda discussão segue para análise do governador. A gente já percebeu que é preciso que também esse tratamento seja um tratamento multidisciplinar, que esse tratamento não é feito apenas com medicamentos, ele é feito de uma maneira multidisciplinar, com psicólogos, com a participação da assistência social, que dá retaguarda às famílias, né? As questões de conseguir algum tipo de auxílio, algum tipo de benefício, né? Na lei da assistência social. Então, é preciso que a rede de saúde, considerando que o médico, o enfermeiro, o psiquiatra na área específica e a assistente social, a própria nutricionista também, né? Há uma interferência direta na alimentação, é preciso que esse grupo de profissionais da saúde estejam reunidos num único espaço para promover um bom diagnóstico, prematuro e garantir uma qualidade de vida a essas pessoas que possuem o espectro autista.
Tatuagens e piercings podem ser proibidos em menores de 16 anos no estado do Rio. A proposta do ex-deputado Átila Nunes determina que os procedimentos não serão permitidos em jovens até essa idade, mesmo que tenham autorização dos pais ou responsáveis. Para os adolescentes entre 16 e 18 anos, os procedimentos podem ser feitos desde que na presença de um responsável com autorização por escrito. Estabelecimentos ou profissionais que descumprirem a regra poderão ser multados. O texto recebeu 2 emendas e retorna para análise das comissões. O Rio de Janeiro pode ter um programa de prevenção ao alcoolismo entre mulheres. A ideia da deputada enfermeira Rejane é criar políticas públicas que possam fazer diagnóstico dos transtornos de abuso do álcool, promover campanhas de prevenção e implementar serviços de acolhimento e tratamento da população feminina. O texto cria ainda a Semana de Prevenção da Mulher contra o Alcoolismo. O projeto foi aprovado em primeira discussão e ainda retorna para o plenário. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã.